Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Hoje nós fazemos a nossa última aula de Sociologia deste semestre. Graças a Deus nós terminamos este semestre. Creio que vocês estejam muito cansados, né, com algumas aulas, copiar as tarefas, etc. Mas nós vamos ter 30 dias aqui para nos revigorarmos, para os nossos ânimos se encherem novamente, né? Confesso também que nós, professores, estamos um pouco desgastados, todos nós, na verdade, por conta deste modelo atípico que nós tivemos neste ano sobre as aulas, né, dando as aulas, enfim, de diversas formas. Mas creio também que não podemos reclamar, porque de fato tivemos grandes graças de Deus ao longo desse semestre. Particularmente eu posso falar das minhas matérias, onde eu consegui avançar bastante, cumprir com o que eu havia planejado para este semestre, né? E até avançado bastante, né? Linkado muitas coisas, dando outros exemplos, né? Às vezes em sala de aula fica muito na questão da retórica, né? Na explicação e etc. E aqui nós temos a possibilidade de usarmos vídeos, a própria tarefa copiada, né? Algumas questões, algumas perguntas que nós vamos colocando. Queria parabenizá-los pelo empenho, pela dedicação, né? Por estar conosco aqui neste semestre, remotamente desta forma, pela adesão, participação integral de vocês, e merecidamente nós tenhamos esse descanso, né? Aqueles que já descansaram, que agora possam estar com os ânimos renovados e colocar em ordem, né, tudo aquilo que está faltando, principalmente aqueles que ficaram devendo alguma tarefa, alguma coisa, que tenham esse tempo para conseguir colocar em ordem, né, nos seus cadernos e enviar as tarefas faltantes. Bom, também queria pedir para o próximo semestre, agora no retorno das aulas, que vocês se empenhem mais, melhor. Não usem esse momento da pandemia como um momento de tristeza, de solidão, de mágoa, de ressentimento. Não, usem esse momento como um trampolim para vocês darem o melhor de si, para serem melhores cada vez mais. Não use esse momento, esta falta de aulas, né, presenciais, como com discursos assim, não estudei, não aprendi, etc. As aulas, elas continuaram com a mesma qualidade e às vezes até com mais qualidade, né? Por exemplo, vocês me veem numa câmera agora, né? Uma grande qualidade de som, de vídeo, enfim, no conforto, né? Você pode estar até deitado assistindo, né? Enfim, vocês usem este momento como um momento para crescimento pessoal. Creio que nem os vossos pais, talvez nem os vossos avós, ninguém tenha vivido uma época como a que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo abençoados por Deus por este momento. Não usemos este momento como um momento para jogarmos fora em vão e etc. Usemos esse momento como o momento oportuno que Deus nos deu para nós sermos santos, né? Por isso que talvez já no começo do ano o Luiz era inspirado por Deus para ou santo ou nada. De fato está ficando cada vez mais claro aqueles que têm o desejo da santidade e aqueles que não têm nada. Creio eu também que a escola ela tenha partido para cima neste momento, né, com atitude, fazendo com que vocês não perdessem em nada no estudo, né, e às vezes até ganhassem mais, né? Que nem eu falei no meu caso, eu avancei bastante com muitas coisas. Por exemplo, em filosofia tivemos aulas
sobre a dialética, né, particularmente, também trazendo um pouco do tomismo, né, da escola filosófica, foge as palavras, estou em sociologia, falando de filosofia, eu esqueço. Trazendo algumas aulas, citando o exemplo de Santo Tomás de Aquino, ao qual provavelmente nós não faríamos daquela forma em sala de aula. Então temos a vantagem de usar alguns outros recursos aqui, né? As gravações em vídeo, outros vídeos de exemplos, né? Algumas interações e etc. Nesse próximo semestre, use muito esses recursos, as dúvidas, os fóruns, as atividades, vai entrando em contato com os professores para ter uma maior interação, para que você cresça mesmo neste momento, né? Bom, fazendo um fechamento sobre a matéria, né, sobre o que nós estamos aprendendo, nós falamos um pouco agora no final sobre a destinação universal dos bens, para como, quem, de que forma eles são distribuídos e o que nós temos como bens, né? Nós vemos aí na encíclica Rerum Novarum sobre a inviolabilidade da vida humana e também dos bens particulares. Muito interessante também o Papa Francisco falando da questão da nossa casa comum, ou seja, dos bens particulares ao qual a terra gere, né? Os frutos desta terra, que também devem ser invioláveis e também devem garantir a subsistência desta humanidade. Infelizmente, nós vemos ao longo da história da humanidade que isso não é verdade. Nós vemos que a sede de ganância, a sede das inovações, ela vem como que um grande tsunami passando por cima de muitas gerações, muitas pessoas e muitas instituições, a saber, por exemplo, a família, as escolas, né, o próprio direito à educação. Nós vemos como que tudo isso sendo devorado por estas culturas modernistas, ao qual, por um certo motivo, talvez ganancioso, vem como que denegrindo, vem como que degenerando as instituições, a partir do que o documento de Aparecida traz, e o Papa Francisco também fala bastante, de uma colonização ideológica. Esse tipo de colonização ideológica que é colocado, que denigre os bens particulares e denigre também esta distribuição destes bens, ela acaba como que sendo semelhante a um vírus, né? Que detona, que deturpa, que enfraquece, que mata todos os corpos. Estes corpos nós chamamos de instituições. Enfraquecendo, então, estas instituições, nós temos como que homens soltos, homens individuais. E cada pessoa individual, agora não mais num sentido coletivo, não mais numa instituição, ela se torna uma presa fácil, facilmente é doutrinada, massificada, idiotizada, colonizada, né? Então são todos sinônimos filosóficos que nós podemos usar nesses argumentos. Bom, eu dizia também, trazia uma colocação, deixa eu ver se eu acho ela aqui, da aula, se eu consigo colocar na tela para vocês. Com certeza eu consigo, só precisa aumentar a tela aqui e mandar na transição. É muito interessante. Um dia eu faço um making off de como que eu gravo os vídeos aqui, porque é fantástico. Vamos lá, olha só. Bom, então São Gregório Magno irá dizer: quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, ou seja, não estamos fazendo uma obra de caridade, vamos assim dizer, mas lhes devolvemos o que é deles. Minha gente, quando eu li isso aqui, eu achei isso fantástico. Eu achei isso assim a descoberta do século em filosofia, sociologia, que eu nunca tinha parado para pensar. Nós somos habituados, né? Somos como que ensinados desde criança a dar esmola, ajudar aos pobres, não negar
comida a quem pede, né? Dar uma moeda, por exemplo, né? Apesar que hoje isso tem se relativizado bastante, mas eu fui instruído nesse tipo de ação, né? A ter esse tipo de atitude. E olha que interessante, ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca me disse que quando eu dou um dinheiro, quando eu sou generoso com uma pessoa pessoalmente, eu estou devolvendo o que é de direito. Então, devolver isto como é de direito, eu cumpro um dever de justiça e não, então, um ato de caridade. Então, de fato, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu sou justo, né? Quando eu leio essas coisas, então eu começo a lembrar de São José, né? Dos santos, né? Antes de Jesus, né? Por exemplo, Eliseu, por exemplo, Elias, o próprio São João Batista, um grande santo, né? Os homens justos, né? Zacarias, que a própria palavra de Deus essa semana falava, né? Na atividade de São João Batista, ele era um homem justo. Isabel também era justa. Então, o que significa ser justo, né? Significa que eles amavam a Deus, eles honravam o nome do Senhor e cumpriam o dever, cumpriam a lei, cumpriam os 10 mandamentos. De fato, cumprir os 10 mandamentos, seguir à risca a lei que Deus nos deu, esta lei faz-nos homens justos, nos faz, né? Essa lei nos faz pessoas justas, ainda não santas, mas justas, de fato, é o que está sendo colocado. Então, quando eu cumpro esse tipo de ação, eu estou cumprindo um dever de justiça. E Deus é justo. Deus é justo e misericordioso, mas Ele é justo. E não um ato de caridade. Eu fiquei me perguntando, mas então, Deus, o que são atos de amor? O que são atos de caridade? Uma vez eu assistindo o padre Paulo Ricardo, num testemunho pessoal dele, ele dizia o que ele era, assim, né, para chegar onde ele queria chegar, né? Ele era um dos homens que foi responsável pelo novo catecismo da Igreja Católica. Ele tem a parte da redação, revisão e etc. Ele era liturgista do Vaticano. Ele não era um cara assim, antes de ser o padre Paulo Ricardo, um padre qualquer, assim, vamos assim dizer, né? Não existe um padre qualquer, todos os padres são graça de Deus, mas ele era assim, de hierarquia, vamos assim dizer, num encaminhado. E quando ele, após muitos anos de sacerdócio, alguns anos de sacerdócio, ele, na Santa Missa, olhando para a Eucaristia, ele repara que ele nunca teve um ato de amor com Cristo. Mesmo comungando, mesmo celebrando, mesmo pregando a palavra, ele nunca havia tido um ato de amor, um ato de caridade. É exatamente isso que ele está dizendo. E é interessante porque eu comecei também a refletir na minha vida. Quando que eu tive atos de amor? Porque em muitos casos nós temos atos de justiça. E de fato, isso nós estamos cumprindo a nossa tabela. Mas atos de amor exigem passos um pouco mais largos. Por isso que eu dizia no começo para vocês, avancem mais. Avancem como um grande trampolim que é esta pandemia, esta situação. Para que o bem maior que Deus nos deu, que a nós mesmos e a toda a graça que Ele derramou sobre nós, ela seja elevada, ela seja condecorada como um grande bem dado por Deus. E quando nós colocamos este bem em comunhão, quando nós servimos, damos ao outro, então nós elevamos neste amor, nesta graça. Entendam, Cristo nos diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O que significa não ser servido, mas servir? Significa que talvez o dever da justiça que Jesus já fazia era tão natural,
que ele precisava de um passo além, ele precisava de um algo a mais. E este algo a mais era nos ensinar a caridade, o amor. E qual é o amor que nós podemos aprender de Cristo? O amor ágape, o amor levado às últimas consequências, à cruz. Por isso que nós cristãos veneramos sempre a cruz, né? Como você reconhece um cristão? Quando ele tem uma atração muito grande pela cruz, quando ele tem um desejo pela cruz. Eu tenho um desejo pela cruz que vocês não têm noção. Eu acho que nem minha cabeça tem noção, nem eu tenho noção. Certa vez nós pegamos aquela tora, né, um poste, e o rapaz colocou no seu carro, ajudei a carregar, um negócio pesado, minha gente, pesado, pesado mesmo. E ele pegou a serra, serrou lá, eu passei as medidas, eu quero assim, tinha mais de 6 metros, 6 metros e 20 o poste. Falei, você por favor corta 2 metros, 2,10, 4 metros, da ponta de 4 metros você mede 1 metro e cruza lá o de 2 metros. Ele fez uma cruz e comprei uns parafusão nervoso, sacudido assim. Fizemos um encaixe e ele fez uma cruz para trazê-la aqui para a nossa comunidade. Você vem aqui, você vai ver lá no fundo assim, você olha do portão, tal, dia que tiver oportunidade ou entrar aqui, você vai ver aquela cruz enorme, igual aquela que nós fizemos também para Querigma, nós carregamos lá na determinada ocasião no ano passado. Nós adoramos a cruz, veneramos a cruz, porque a cruz é o sinal de que verdadeiramente aquele homem não veio para ser servido, mas para servir. O seu sangue nos serve até hoje, a sua carne nos serve até hoje, suas palavras nos servem até hoje. Esse é o maior exemplo que nós podemos ter de uma dimensão de caridade. E entendam, não é uma caridade que ficou só na pregação, só na palavra. Foi uma caridade provada na carne, na verdade. Na verdade. Nós, às vezes, eu também me coloco, nós caímos muito na hipocrisia da palavra. Não deve ser assim. Nós devemos viver. Eu, como professor, caio mais na hipocrisia da palavra, porque eu estou ensinando e pregando. Mas se eu não viver tudo isso que eu estou falando para vocês, eu caio no risco de exatamente a palavra, né? Senhor, Senhor, não foi em teu nome que proclamei milagres, curas, prodígios? Não foi em teu nome que os demônios foram expulsos? Eu fiz tudo isso, Senhor. E Jesus volta para mim os olhos, a boca, a palavra e me diz: em verdade eu não te conheço. Parta para bem longe de mim, ou seja, para o inferno. E assim estes não verão o reino dos céus. De fato, existe um mistério por trás destas palavras, mas muito simples, muito fácil de ser colocado em prática. Eu devo sair por aí dando meus bens, vendendo, dando aos pobres, só se tiver um chamado de Deus muito forte para mim sobre isso. Eu devo colocar em prática. E a questão da caridade, como então eu devo realizar um ato de amor, um ato de caridade? E aí foi interessante que um aluno colocou essa questão me perguntando, né, como que devo praticar a caridade a partir de uma esmola. Fiquei meditando sobre isso. Confesso que tem até coçado algumas coisas dentro de mim, da minha cabeça, para fazer um curso, inclusive uma formação na comunidade aqui, fazer um curso online pelo Escola da Santidade, né? Escola da Perfeição Cristã.
né, baseado neste livro. Vou colocar até aqui. Ai, é pesado. Escola da Perfeição Cristã. Quem organiza é Eduard Saint-Omer. Mas esse livro aqui, um pouquinho grosso, ó, ele é como se fosse um compêndio com todos os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, nós estudamos ele um pouco ano passado no Tratado da Castidade. Eu gosto particularmente dele pela clareza, lucidez. Esse livro é composto de muitos tratados. O Tratado da Castidade está aqui dentro, está até marcado aqui, ó, que eu tenho usado ele. No capítulo 4, se eu não me engano, o Tratado da Castidade é capítulo 6º. Interessante, né? 6º mandamento, capítulo 6º. No capítulo 4, nós temos o tratado, do amor do próximo, o tratado da caridade. Esse livro, como eu disse, é tratados, né? Então eu achei muito interessante. Como que eu devo colocar em prática o amor, a caridade? Em primeiro lugar, rezando, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a ti mesmo, claro. Mas existem alguns métodos que aqui Santo Afonso Maria de Ligório nos traz com um pouco mais de clareza. Nós temos uma necessidade de amar o próximo e uma excelência também. Ele gosta de escrever desse jeito, né? Excelência da castidade, a excelência do amor ao próximo. Então eu vou colocar alguns pontinhos aqui bem simples para vocês que vocês podem praticar todos os dias. Primeiro ponto. A prática da caridade em pensamento. Lembram que no Tratado da Castidade nós devemos refutar as tentações diretamente nos pensamentos. Se elas vêm em pensamento, você já manda ela embora. Hoje veio uma para mim, eu falei, hoje não. Não veio não. Passa amanhã. Hoje o Davi não está para ser tentado, volta outro dia. Hoje não. Com a caridade é ao contrário, hoje sim. Então, praticar a caridade, exercitar a mente, pensando em amar, pensando em dar o melhor ao próximo, pensando em ser o melhor para o próximo. Primeira coisa. Segunda coisa, da prática da caridade em palavras. Eu dizia na outra aula que eu gravei no outro vídeo, que é para outra série, de um filósofo que eu admiro bastante, pelo seu conhecimento vasto, né, e pela capacidade intelectual que ele tem, particularmente eu gosto dele, recorro bastante quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele, digito lá no YouTube, aí ele me responde, sempre responde, né, e de uma maneira muito clara, assim. Mas infelizmente este filósofo, em alguns vídeos, em algumas colocações dele, ele fala muito palavrão, né? Ele não tem uma boca bendita, vamos assim dizer. Infelizmente a maledicência ela é um grande pecado que fere os nossos ouvidos. Eu faço questão de não escutá-lo nestas horas. Graças a Deus, as dúvidas que eu tenho em aulas que ele tem, ele é muito honesto, ele não fala palavrão de fato. Em alguns outros vídeos ele fala bastante, mas nesses nem tanto. Mas a palavra ela tem um peso muito grande em nós, porque principalmente ela sai dos nossos corações. Ora, se eu falar muitos palavrões, significa que o meu coração está cheio de palavrão. É uma podridão em pessoa. E não deve ser assim. Eu devo praticar o amor em palavras, falar palavras doces, palavras que edifiquem o próximo e não destruam o próximo. Que Deus permita que eu não tenha literalmente isso. É óbvio que Santo Afonso Maria de Ligório coloca isso sistematicamente, de uma maneira muito mais profunda, ao qual eu já vos disse que provavelmente eu transformarei num curso aqui, né? Depois me acompanhe no canal, dê um like, clique no sininho, acompanhe as atualizações do canal Rosto da Misericórdia. Tô brincando, mas tô falando sério, entra lá no canal que mais para frente você vai ver isso. Terceiro degrau da prática da caridade em obras, né? Agora eu me lembro, por exemplo, do samaritano, né, que passa
e vê o homem jogado no caminho, que havia apanhado bastante. Ele o coloca no seu animal, o leva a um lugar, cuida dele, trata dele, né? Dá dinheiro, paga ali as contas e depois vai embora. Interessante, né? Essa passagem é o próprio Cristo, que nos viu à beira do caminho, jogados, imundos, né? Com este mundo de imundícies. Jesus cuidou de nós, pagou a nossa pena, né? Pagou as nossas contas, as nossas dívidas e foi embora da maneira pior possível, foi crucificado. Prática em obras de caridade, obras de misericórdia. Devemos fazer elas constantemente. Como? O santo coloca, primeiramente, do amor aos parentes. Essencial. Devemos honrar toda a nossa família, especialmente nossos pais. Cuide todos os que lhe são sujeitos. Cuide que todos os que lhe são sujeitos peçam a Deus pela manhã a graça de não cometerem um pecado. Reze por seus parentes, Senhor, que minha família não cometa nenhum pecado hoje. Especialmente aqueles que o Senhor estiver olhando agora. Da caridade para com os pobres, da caridade para com os inimigos, talvez o mais difícil, né? Tem aquela história do gênio, né? Que o rapaz está andando, acha uma lâmpada no chão, raspa ela, assim, sai um gênio, sai uma fumaça lá, o gênio. E ele fala assim, você tem direito a um pedido. Um pedido? Antes era 3, um pedido. O negócio agora está na crise da pandemia, só um pedido. Mas é o seguinte, pensa bem o que você vai pedir. Porque o que você pedir, o seu maior inimigo vai receber em dobro. Ô louco, o senhor tá de brincadeira. Bom, passa o tempo. Falou, tá bom, vou pensar, tal. Pode entrar na sua lâmpada aí, eu vou dar uma volta, vou pensar, vou fazer meus contatos, tal, vou perguntar. Até pensar nos meus inimigos, porque tem uns que eu não quero que eles saiam ganhando muita coisa por aí e tal, né? Vamos ver. Depois eu chamo o senhor aí. Aí o gênio entra na lâmpada, ele anda e tal, né? Passa um tempo, um dia, 2 dias, uma semana. Passou 15 dias. O cara, beleza. Pegou lá a lâmpada lá, ó, raspou, saiu o gênio da lâmpada, né? Sim, já pensou? Já pensei. Qual vai ser seu pedido então? Não esqueça que o seu maior inimigo ele vai ganhar o dobro do que você pedir. Pensou? Claro que eu pensei. Mas pensou bem mesmo? Pensei, pode ficar tranquilo. O que o senhor vai pedir então? Eu quero que o senhor fure um olho meu. Quer dizer, ele estava disposto a ter um olho furado para que o seu maior inimigo tivesse os 2 olhos furados, né? Não é assim que o mundo ensina, não é assim que Deus nos ensina. Mas será que nós estamos dispostos a servir com aquilo que nós temos de melhor os nossos inimigos? Por exemplo, vamos pensar, nós estamos falando também do bem comum, né, da partilha e etc. Nós recebemos dons, né? Por exemplo, eu recebi o dom de talvez ensinar, saber falar, né? De ter um pouco de discernimento, clareza sobre as coisas. Eu devo ensinar todos. Eu não devo ensinar as pessoas a serem pessoas ruins e etc., inclusive os inimigos, para que sejam pessoas melhores. Eu não devo guardar rancor e etc., e nisso Deus tem me dado a graça de eu poder ensinar a qualquer pessoa. De fato, eu devo usar aquilo que eu tenho de melhor
para até aquele que talvez eu ache que seja o pior. Os cristãos são assim. Os cristãos, eles não vão aonde estão os melhores, eles vão aonde estão os piores. Os santos da igreja fizeram dessa forma, porque a glória de Deus é muito maior. Deus não veio para uma sociedade santa, salva. Deus veio para o povo de Israel. Se vocês lerem Macabeus, vocês vão ver que aquele povo se perverteu, se perdeu totalmente, se vendeu, prostituiu o templo. Assim aconteceu com a história de Israel. Falo de Macabeus porque eu usei também em outra aula. Mas entendam, Deus veio para manifestar a sua glória, a sua graça. E nós, se recebemos algum dom de Deus, e recebemos muitos, devemos também agir de caridade para com os inimigos. Desta forma. Este é um ato de caridade. Vamos continuar aqui para nós irmos terminando essa aula. Da caridade para com os doentes, especialmente neste momento de pandemia. O Senhor mostrou repetidas vezes a São Felipe Neri como os anjos punham na boca dos enfermeiros as palavras que deviam repetir aos moribundos, para mostrar-lhe quão meritória e salutar é a assistência prestada aos moribundos. Olha que maravilha, né? Essa eu não sabia. Baluarte da nossa comunidade. Da caridade para com as almas do purgatório. Nós devemos rezar pelos defuntos. Em prática, as obras de misericórdia, assim como eu dizia. Essa talvez seja a prática da caridade cristã por excelência. Que nós tenhamos a graça, então, de praticarmos atos de amor cada vez maiores, sairmos um pouco da nossa soberba, do nosso egoísmo, do nosso eu, para ir ao encontro do próximo amando, assim como Cristo fez por nós. Nós ficamos por aqui. Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Boas férias. Até a próxima aula. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.